Graças e paz, irmãos. Amém. A última frase foi: o que queremos é te tirar deste lugar. Que lugar é esse? A presença de Deus. O orgulho, a procrastinação, a ansiedade, os muitos afazeres. Isso existe em nosso dia a dia? Existe. O tema dessa noite é hora de despertar, levantar e viver. A partir de amanhã, desta noite, um encontro com Cristo pode transformar os teus hábitos. Viver literalmente uma nova vida. Desde ontem, nós estamos falando e repetindo a uma ordem que vem do alto, dizendo: levanta e viva. Você está satisfeito com a sua vida? Está satisfeito da forma como você tem conduzido? Está satisfeito com o que você tem sentido? Está satisfeito com as suas emoções? Está satisfeito com as tuas escolhas? Muitos abatidos, muitos aflitos, muitos caídos. E será que Deus se importa com isso? Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com a nossa condição diante dEle. E Ele se importa porque Ele ama você. O texto dessa noite, o Espírito Santo colocou no meu coração e vou compartilhar com a igreja. É um tema muito sensível. E a minha oração a Deus era: Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos se estamos caídos diante de Ti ou não. Não quero ser um cristão morto-vivo. Não quero. E Deus presta atenção nisso. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Vamos meditar juntos? Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. É hora de despertar, levantar e viver com Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes, que é uma igreja, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oremos.
Espírito Santo, Espírito da verdade, o Senhor conhece o coração de todos aqui presentes. O Senhor conhece a EBT como corpo, como igreja. Deus, nesta noite a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração, Pai. Que seja uma noite para despertar, uma noite para levantar-se e uma noite para viver com Jesus e desfrutar das Tuas promessas, Jesus. Ó Deus, nós entregamos a Ti essa reflexão. Continua a falar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Levanta e viva. Essa é uma carta endereçada à igreja de Sardes, é escrita pelo apóstolo João, que recebeu uma visão quando estava aprisionado na ilha de Pátmos. Já estava velho e ele foi graciado com uma visão. As igrejas daquela época, elas estavam sendo perseguidas, porque só havia um Deus e um imperador, que era César. E só podia se prostrar a um reino, o romano. Mas os cristãos estavam adorando a Deus. E eles começaram a ser perseguidos. E João escreve essa carta, escreve o livro de Apocalipse, e ele escreve a 7 igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Sardes. Ela não tem elogio à igreja de Sardes. A igreja de Sardes não era uma igreja perseguida, não. Não era uma igreja perseguida. Não tinha lá gente espiando, eita, vou pegar aquele irmão, vou fazer isso. Nada disso, não era uma igreja perseguida. A igreja de Sardes era uma igreja acomodada. A igreja de Sardes era uma igreja que se camuflou com o mundo. A igreja de Sardes, ela não confrontava a cultura no seu tempo. Sardes era uma cidade que ficava no alto de uma montanha. E os irmãos percebem que de forma estratégica era difícil atacar essa cidade, não era não? Difícil. Então, para subir e atacar Sardes, era muito difícil. Os acessos eram difíceis, barreiras naturais. E aqui, o apóstolo João, revelado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, mostra como aquela cidade estava vivendo. E o grande problema daquela cidade, daquela igreja, era frieza espiritual. Frieza espiritual. Esse era o problema da igreja de Sardes. Primeiro ponto, a igreja de Sardes tem a fama de viva, mas está morta. Você pode repetir comigo? A igreja de Sardes... Isso. A igreja de Sardes tem a fama de estar viva, mas está o quê? É importante você entender isso. É muito importante. E esse é o problema. E ele começa falando no versículo 1, na parte A, o anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja só, o que nós aprendemos com isso. Que Jesus tem autoridade para mostrar o verdadeiro estado da igreja. Jesus tem autoridade para mostrar, para revelar, para falar qual é o estado da igreja. Então aqui é uma apresentação de Jesus Cristo no início a carta de Sardes. E essa descrição combina com a saudação inicial no capítulo 1, onde ele fala os 7 Espíritos e depois ele fala as 7 estrelas. E o que isso significa? Os 7 Espíritos referem-se à plenitude do Espírito Santo,
que é inclinado à autoridade de Jesus sobre o Espírito e pode enviá-lo para reavivar a igreja que está no declínio espiritual. É isso que significa os 7 Espíritos. É a plenitude do Espírito Santo de trazer novamente vida à igreja que está morta, a igreja de Sardes. E as 7 estrelas representam os mensageiros designados por Jesus para proclamar a palavra de Deus. É importante visualizarmos que Jesus ele tem autoridade para falar a nossa condição espiritual. Porque hoje, se eu ou você falar, mas irmão, você não tem mais ânimo, irmão, você não consegue mais cultuar, irmão, estou sentindo a sua falta. Geralmente o que é que a gente diz? Não me julgue não, Jesus sabe tudo. É ou não é, igreja? Jesus sabe tudo, e verdadeiramente Ele sabe, e Ele está revelando o que está acontecendo naquela igreja. Então aqui vemos que Ele apresenta a soberania e o domínio de Cristo sobre a igreja, buscando em sua capacidade uma renovação espiritual por meio do Espírito Santo. Irmãos, Deus tem autoridade para dizer quem somos e analisar o que fazemos. Ele tem autoridade para julgar os nossos atos e nos corrigir. E é isso que está acontecendo. E Deus fala comigo como, pastor? Deus nessa noite está falando com você por meio da palavra dEle. Porque Ele quer avivar o teu coração. Quer levantar você. E tem vida nova para você. Deus tem autoridade, igreja, para dizer o nosso estado, porque Ele conhece as motivações do nosso coração. Precisa ficar bem claro isso. Deus tem autoridade para revelar a nossa condição e para mostrar. E Jesus, irmãos, esse texto também me ensina que Jesus, Ele não se impressiona com as obras de uma igreja morta. Jesus não se impressiona com você. Pode ser até insensível. Você entendeu o que eu estou dizendo? Caso não haja uma sensibilidade espiritual, quando eu digo Jesus não se impressiona com as obras de uma igreja morta, Jesus não se impressiona com a igreja lotada, é bom? É, mas quando tem a motivação correta do nosso coração. Então aqui, em Apocalipse capítulo 13, o verso B, o que ele diz? Por que, pastor, Jesus não se impressiona com as obras de uma igreja morta? Veja o que ele diz no capítulo 13, no verso 1, verso B. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Você iria querer ouvir isso nessa noite? Você que está vivinho aí, você que está prestando atenção, você que está sentado, se levantou, já comeu, exala a vida. Alguém dizer a você, você está morto diante de Deus? Quem é que aceita isso, igreja? Ninguém aceita. E aquela igreja recebe uma carta daquele que conhece muito bem as motivações do coração e como aquela igreja estava. E aquela igreja tem fama de estar viva, mas está morta. Morta diante de Deus e viva diante dos homens. Precisamos refletir e sentir o peso dessa palavra na minha vida e na sua vida. Jesus não se impressiona com as obras de uma igreja morta. Jesus não se impressiona com você vindo apenas um domingo à noite. Jesus não se impressiona se você está vindo para renovar a sua energia, porque amanhã vai começar tudo de novo. Isso não é bíblico, irmão. Você não está aqui para renovar a sua energia. Você não está aqui para ser ligado e Jesus te enchendo.
Você está aqui para adorar o nome dEle. É adorando que nós somos cheios do Espírito Santo. É entregando-se completamente a Ele. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Quem falou isso, pastor, está equivocado. Quem falou isso é aquele que tem autoridade. Os 7 Espíritos, as 7 estrelas. O nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu nem você se esconder de Deus, porque Ele sabe. Ele sabe. E aqui eu chamo a atenção para a palavra fama. O que significa fama neste texto? Conheço a tua fama. Você tem fama de estar viva, falando na igreja, mas está morta. É reputação. E hoje como a gente se preocupa com a nossa imagem. Como nós nos preocupamos com a imagem que vamos passar, transmitir. Nos preocupamos mais com a imagem do que com o caráter. Essa é a geração que nós vivemos. Isso é um perigo. E aqui, irmãos, essa igreja de Sardes, ela não parava. Conheço as tuas obras. Você tem quem sabe, essa igreja tem uma boa fama. Mas era uma igreja construída por aparência. E uma igreja construída por aparência não se sustenta. Assim também, uma vida construída por aparência não se sustenta. Não se sustenta. Tem uma sentença contra essa igreja. Porque só quer viver de aparência. E diante de Deus está morta. É o que o texto está nos dizendo. Não se sustenta diante de Deus uma boa imagem sem um coração sincero. Não se sustenta. Por que, pastor, o senhor está usando essa palavra sustentar? Porque a condição dessa igreja está morta é que ela está caída, irmãos. Ela está caída. Ela está prostrada no chão. Porque tem fama. Tem uma reputação, mas não tem sinceridade diante de Deus. A igreja de Sardes tinha um teto de vidro. E esse teto de vidro, quem conhecia é o Senhor Jesus Cristo. Assim também é na nossa vida. Não há nada escondido e oculto que um dia não pode ser revelado pelo nosso Deus. Nada, nada, nada. A igreja de Sardes tem a fama de estar viva, estou repetindo, mas está morta. Sardes era uma igreja morta diante de Deus, com a reputação de ser uma igreja viva diante da sociedade. A igreja de Sardes exalava o seu perfume para os de fora, mas diante de Deus era uma igreja que cheirava mal. Cheirava mal. Mal. Essa igreja de Sardes, a igreja caída. Jesus não se impressiona com o nome de cristão no seu Instagram, com dizeres evangélicos, com tatuagens e com tantas outras coisas, camisas, versículos, nada disso, se o seu coração não for sincero diante do Senhor. Você pode até ter fama de cristão, está rolado no rol de membros de uma igreja, mas no livro da vida você não está. Porque diante de Deus você está morto. Morta. Essa é a sentença contra a igreja de Sardes. Uma igreja caída. Uma igreja morta. Uma igreja morta. Morreu espiritualmente, não tem vida, não tem comunhão com Deus. Fria. Essa é a igreja de Sardes. Tinha alguém perseguindo a igreja? Ninguém. Mas foi uma igreja que se acomodou. E uma igreja que morreu espiritualmente. Em Hebreus capítulo 4, verso 13. Veja o que diz. Hebreus 4, 13. Vamos ler, Hebreus 4:3, a igreja pode ler comigo? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas ao
Você entendeu? Você entendeu? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Você pode se esconder da sua esposa. Você pode se esconder do seu esposo, ele não vê nada. Você pode colocar senha no celular para sua esposa não ver. Mas, querido, vem aqui para nós. Você consegue se esconder de Deus? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Um dia eu vou prestar conta diante de Deus, mas eu não vou sozinho não, você vai comigo. Todos nós vamos prestar conta. Irmão, aquela palavra de Jesus é muito forte quando ele diz: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome saímos para evangelizar, em teu nome profetizamos, em teu nome pulamos adorando, em teu nome choramos, em teu nome não perdia uma programação da minha igreja. Aí diz: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte para entendermos. Por isso que nós devemos nos preocupar. Diante de Deus, qual tem sido a sua condição? De vivo ou de morto? Vivo ou morto diante de Deus? E o texto continua. Veja o que diz agora Isaías capítulo 29, o verso 15. Isaías 29, 15. A igreja pode ler comigo? Quem nos vê? Quem é que vê? Jesus. Jesus vê. Jesus estava vendo o que ninguém estava vendo naquela igreja. Enquanto via aquela igreja, aquela movimentação, sai gente, entra gente, louva, adora, aquele negócio todo, e Jesus, eu imagino, só parado na porta assim, ó. Tem fama de viva, mas está morta diante de mim. Irmãos, nessa noite, Jesus quer te levantar, irmão. Eu não sei a tua condição espiritual diante de Deus, mas aquele que colocou essa palavra no meu coração, que é para mim, é para você também. Nessa noite, por meio do que nós lemos, ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito com quem está apenas preocupado em manter uma aparência, sem uma vida de intimidade com Deus. Por isso que a gente precisa pedir misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia. Eu não quero estar diante de Ti e ser achado como morto, não. Quero estar vivo, Senhor. Quero estar vivo, Deus. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir, Senhor, o Senhor falando, ministrando ao meu coração, Pai. Quero sentir quando eu errar, o Senhor me perdoar. O Senhor me erguer, e eu não temer olhar mais para o passado, porque ficou para trás, e sim para o que está diante de mim. Hoje, meus irmãos, porque Sardes está vivendo de aparência diante de Deus, porque Sardes está caída diante de Deus, porque Sardes está morta diante de Deus. O capítulo 3, o verso 2b diz: verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Isso é Jesus que está falando. O que você faz, você não está sendo íntegro ou íntegra diante do meu Deus.
Quem é que falou isso? Está me julgando? Não, ele tem autoridade para revelar a nossa condição. Ele tem autoridade. Então, por que Sardes está vivendo de aparência diante de Deus? Porque falta integridade. Falta integridade. E hoje esse é um dos grandes problemas da sociedade atual. Falta integridade. Falta fidelidade. As obras que você realiza não são íntegras diante de mim. As obras não são íntegras porque o coração daquela igreja não é cheia de Deus. Não é completo pelo Senhor. As obras não são retas diante de Deus. Não são retas. As motivações eram erradas. Sabe, o primeiro ponto é esse. Falta de integridade. Segundo, falta de vigilância. Por isso que aquela igreja era morta. Não só a falta de integridade, mas como também a falta de vigilância. O capítulo 3, o verso 3 diz: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Os irmãos lembram que eu disse que Sardes era uma cidade que ficava no alto, e ela foi sitiada por alguns povos. E por que ele está usando isso no texto? Se você não vigiar, virei como um ladrão. Porque os sentinelas lá, como era difícil o acesso à cidade, era uma sentinela frouxa. O inimigo veio e derrubou a cidade, mais de 1, 2, 3 vezes. Por isso que ele está dizendo, Sardes sabe, dentro da história, o que isso significa. Confiou na sua vigilância, mas uma vigilância frouxa. Estavam dormindo, não, ninguém vai subir aqui, ninguém vai atacar não. E a cidade foi sitiada várias vezes. Então aqui nós temos uma igreja adormecida diante de Deus, sem vigilância, uma igreja que não percebe o perigo, uma igreja que negligencia a palavra, deixou de ser uma igreja cuidadosa. E a parábola das 10 virgens fala sobre isso. As 5 prudentes e as 5 o quê? Insensatas. Insensatas. As 5 que não tinham vigilância nenhuma. Mas tem outra coisa que deixava aquela igreja morta. Era a falta de pureza. No verso 4, a parte A diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Esse contaminar, essa palavra significa suja. Uma igreja que estava ali suja, ou seja, corrupta. E é isso que está dizendo o texto. O que lava a veste da igreja e dos seus santos para estar diante de Deus é o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que lava as nossas vestes quando nós nos arrependemos e pedimos perdão do nosso pecado. E já partindo para o final, irmãos. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quem sabe alguns aqui nessa noite. Você tem fama de estar vivo, mas está morto espiritualmente diante de Deus. A igreja de Sardes estava vivendo de aparência diante de Deus. A igreja de Sardes, Deus não encontrou as suas obras íntegras. A igreja de Sardes se preocupava mais com a reputação e apenas era uma igreja superficial. Convido o ministério de louvor. Sabe, irmãos, internamente a maioria dos membros daquela igreja, quem sabe, não era convertida, embora estivesse lá cultuando. E a igreja estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Não havia uma necessidade de perseguição externa, mas o pecado levou à ruína de Sardes. E o que leva você a estar morto espiritualmente? O que leva você a estar morto espiritualmente? Essa é a pergunta. O que leva? O que leva você a estar morto espiritualmente é uma vida mergulhada no pecado. Se você está vivendo de forma consciente, escolhendo pecar, você está morto diante de Deus.
pode ter aparência de religioso, de cristão, mas diante de Deus, segundo o texto, você está morto. O que leva você a estar morto espiritualmente valoriza a aparência, a reputação, mais do que um caráter transformado por Deus. Sabe o que leva você a estar morto também? Não procura viver uma vida íntegra diante de Deus. Está sempre dividido entre Deus e agradar o mundo. Não consegue fugir da aparência do mal. É uma coisa aqui, mas fora do templo, vive completamente como alguém ímpio, que não teme a Deus. Alguém nem sabe nem se você é cristão ou evangélico. Isso que leva a estar morto espiritualmente, a estar separado de Deus. Não reagir aos estímulos espirituais. Vamos orar, você não tem força. Vamos ler a Bíblia, você não tem força. A igreja está adorando, você não tem força. O que é isso, pastor? Qual é o meu diagnóstico? O diagnóstico de Sardes era morte espiritual. E o seu, você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Você não tem ânimo. Você não tem aquele vigor. Você não tem. Você não tem. Muitas vezes chega aqui, mas não chega com prazer. Passa a semana e não tem o prazer de reservar um tempo com Deus, devido aos muitos afazeres. Sempre tem alguém, sempre tem uma atividade, sempre tem uma tarefa que é mais prioridade do que a tua comunhão e intimidade com Deus. Você acha qual é a sua condição diante de Deus? Qual era a condição da igreja de Sardes? Eu peço a Deus misericórdia na minha vida. Misericórdia. Porque Ele vê o que os meus olhos e os seus olhos não conseguem ver. Ele vê a intenção do meu e do seu coração. Ele vê quando nós chegamos aqui. Ele vê se o seu coração vibra ouvindo a palavra e você dizendo: eu quero ser um cristão mais de caráter diante de Deus. Eu quero ser um cristão fiel. Eu quero ser um cristão cheio de ânimo. Eu quero viver as promessas de Deus em minha vida. Eu quero cumprir a missão que Ele tem para mim. Eu não quero ser um cristão egoísta que só pensa em mim. Eu quero pensar na igreja de Cristo, a noiva, porque nesse dia, quando Ele vier buscar, eu não vou estar dormindo, eu vou estar acordado esperando o meu Jesus. E é Ele que vai lavar as minhas vestes no seu sangue. Uma igreja viva faz a diferença no seu bairro. Um cristão vivo faz a diferença na sua casa. Um pai vivo faz a diferença na vida do seu filho, da sua filha. Um esposo vivo, cheio da presença de Deus, faz a diferença no seu relacionamento com a sua esposa. Muitos pais estão matando a fé dos seus filhos porque estão mortos. A igreja não vai salvar o seu filho. Você não educa com exemplo. Você está morto, você não tem força. Tem um congresso de jovens acontecendo e o seu filho assistindo televisão e você no outro lado. Que sintoma é esse? Que sintoma é esse, igreja? A sua esposa quer fazer a obra, quer se integrar, e você está apático, como uma corrente não deixando. Que sintoma é esse? Qual é o diagnóstico? A palavra tem autoridade para falar comigo e com você nessa noite, porque Deus está fazendo coisas novas. Ele quer te erguer, Ele quer te levantar, para você viver cheio da plenitude dEle no seu coração. Aí você vai ver o que significa a vida em abundância em Cristo. Você vai ver. A condição de morte espiritual pode se manifestar através da falta de interesse de frequentar a igreja, de ouvir a palavra de Deus, de orar.
A condição de morte espiritual pode se manifestar quando você não tem mais vigilância e você forma amizades perigosas. Essas amizades vão te matar diante de Deus e pode até te matar fisicamente. Já vi isso. Te afasta, coloca a distância. Você é santa, você é santo, você é diferente. Agora, se tiver morto espiritualmente, você sabe o resultado. Não consigo viver sem a minha amiga. Não consigo viver sem o meu amigo. E aí vai ver o seu amigo quem ele é. E você não faz a diferença na vida dele não. Você não influencia não. Você nunca trouxe para a igreja. Você nunca falou do evangelho para ele. Qual é a sua condição espiritual diante de Deus? Falta pureza. Aquela igreja estava contaminada. Longe de Jesus, sua condição de morte é certa. E concluo com esse texto. Efésios capítulo 2, o verso 1 e o verso 15. Efésios capítulo 2, do verso 1. Efésios capítulo 2, o verso 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, eu e você, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Com os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, olha a graça de Deus sendo manifestada. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Jesus é a vida para levantar a igreja de Sardes. Aí ele diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e se arrependa. Sabe, aqui alguns nessa noite estão lembrando no passado a palavra quando queimava no seu coração e hoje já não queima mais. O que você fazia e hoje já não faz mais. Mas pastor, alguém me machucou, me decepcionou. Jesus quer sarar esse coração. Jesus quer limpar as tuas vestes. Jesus tem algo novo para você. Vamos louvar? Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração. Você precisa de Jesus porque para eu se sei levantar. que a paz em tua Sozinho você não vai se levantar. Eu falo, Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome. Somente o teu nome, Jesus. Até ver todo vício. Você precisa de Jesus. Ele te tira dos vícios. Declarando que a Ele te liberta da ansiedade. Ele te liberta do orgulho, dos muitos afazeres. Ele te dá equilíbrio. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. E é nessa noite o nome que
está sendo proclamado. Jesus, Ele apareceu para levantar a igreja de Sardes. Nessa noite, Jesus fala que tem uma ordem: levantar você que está prostrado. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Ele é vida na tua vida. Ele quebra as fortalezas. Você precisa de Jesus. Queima como fogo, feito a luz brilhar. Você precisa de Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome Você precisa de Jesus sobre toda ansiedade para te levantar dessa frieza espiritual. Você precisa de Jesus para aquecer o seu coração. Você precisa de Jesus para perdoar as tuas atitudes, comportamento, perdoar o teu pecado. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para levantar e você verdadeiramente experimentar o que é viver em Cristo, a nova criação. Quebra as fortalezas. Você precisa de Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Ao vencedor, aquele que é fiel, será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Jesus está dizendo: eu vou ser testemunha, a tua testemunha, que você foi fiel a mim. É hora de se levantar. Há um convite profético nessa noite para você. Há um convite para todos nós.